Olá, alunos, tudo bem? Sou o pastor Murilo Silva. Vamos iniciar mais uma matéria, a matéria agora de Cristologia, tá? Você que já é aluno Etality, que já está conosco aí, chegando aí na nossa quarta matéria, no nosso quarto mês, a nossa matéria de Cristologia, tá bom? Parabéns que você chegou até essa etapa, chegou até esse módulo, né? De Cristologia, tá? Vamos iniciar. Você que já é nosso aluno, já recebeu nosso material, pega a sua apostila em mãos aí, você que recebeu no Zap, você que recebeu aí a sua matéria, a sua apostila, tome ela em mãos, tá? Também uma caneta, um lápis, um caderno, pegue também a sua Bíblia, tá? Para nós iniciarmos mais uma aula, a nossa aula de Cristologia, tá bom? Primeira aula da nossa quarta matéria. Vamos lá. Nós vamos dar um início, tá, nessa matéria. A matéria de Cristologia. O que é a matéria de Cristologia? Cristologia, ela se deriva de duas palavras. Christos, que vem falar de Cristo, vem falar da pessoa de Jesus, e também de logia, que é estudo. Cristologia, ela está englobada, sendo uma das matérias mais principais da teologia sistemática. E essa matéria que nós vamos estudar, nós vamos aprender um pouco das características de Cristo. Vamos aprender um pouco da pessoa de Jesus. Nós vamos aprender um pouco da trajetória que Cristo passou por essa terra. Nós vamos aprender sobre a divindade moral de Jesus. Vamos aprender as características divinas também da pessoa de Jesus. Vamos aprender os títulos, os nomes dados a Cristo. E vamos aprender muitas, entre outras coisas, tá, nessa matéria de Cristologia. E esta matéria é uma matéria um pouco complexa, mas não tão difícil de ser entendida. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber na matéria de Cristologia é estudar, saber, entender um pouco da nomenclatura de Cristo no Novo Testamento. A nomenclatura, ou seja, o nome dado a Cristo no Novo Testamento é Jesus. Jesus, ele vem de um termo hebraico que quer dizer Javé, tá? E Javé quer dizer Jeová é a salvação, ou seja, é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Você vai ver já na primeira página da sua apostila, no nosso item de número 1, na primeira página, você vai ver um resumo chamado Resumo de Estudo de Cristologia. E ali nós vamos observar algumas coisas. Primeiro, que Cristo ele se transformou em homem para que ele pudesse salvar a humanidade. Então, qual é o primeiro ato de Cristo? É transformação. Então, o primeiro ato é o quê? É Jesus se transformar. Ou ele mudou sua forma. Segundo ato de Cristo, tinha um propósito. Qual era o propósito? Salvação a todos. Então, já no nosso primeiro termo que nós vamos observar em Cristologia é aprender por que Cristo veio. Então, nesses dois atos de Jesus, primeiro, Jesus ele se transformou, ou seja,
transformar, ou mudou a sua forma. O que é isso? Mudou a sua forma. Jesus ele saiu de um estado chamado estado de divindade, o estado de divino, o estado de Deus, o estado de poderoso, o estado de dono de todas as coisas, o estado de criador, o estado de perfeito, o estado de divindade. E quando Jesus sai desse estado, ele passa então por um ato chamado de transformação. Essa transformação vai transformar o corpo de Cristo, que é um ser absoluto e um ser divino e perfeito, vai transformá-lo agora em homem. Então a primeira atitude de Cristo para que ocorra o segundo ato é se transformar, ou seja, para concluir o segundo ato, para concluir o seu propósito, primeiro Cristo passou por uma transformação. Então não há propósito concluído se não houver transformação. Então quando Jesus transforma seu corpo divino, perfeito, em um corpo humano, desde a nascença de Maria, da nascença de Cristo por Maria, nós vemos a transformação da divindade. Uma palavra no grego chamada de kenosis, quer dizer o autoesvaziamento. Então Jesus se autoesvaziou de si, do seu ser completamente perfeito como Deus, completamente magnífico como Deus, e passou a ser um ser humano. Então, o primeiro ato de Cristo é mudar a sua forma. Quando Cristo muda a sua forma, ele vai agora obter um objetivo. Então, em Cristologia, você vai aprender que a transformação da vida divina de Cristo para uma vida humana é que havia um propósito. Então, para que houvesse um propósito, tinha que haver uma transformação. E para que a transformação, para que o propósito venha a ser concluído, a transformação tinha que acontecer. Então não há mudança, não há propósito sem transformação. Então quando Jesus muda, ele tinha um propósito. Qual era o propósito? O propósito era salvar toda a humanidade. Era trazer a salvação de Cristo para todos. É trazer a salvação de Jesus, a sua divina salvação, para todos nós, para que nós viéssemos se achegar a Deus, tá bom? Você vai ver também, o que nós vamos aprender aqui em Cristologia, guarde bem isso, tá? A transformação de vida, a sua mudança de forma, porque havia um propósito. Então ninguém muda se não tiver um propósito, tá? Isso não serve só divinamente cristocêntrico, né? Como nós estamos falando, mas também para as pessoas que querem alcançar uma transformação. Então tem que haver um propósito, alcançar um propósito para ter que haver uma transformação na vida. Então, nós vamos aprender também os títulos, tá? Títulos. Você vai ver aí na sua apostila os títulos que Jesus recebeu desde do Antigo Testamento, de quando eles estavam prevendo a vinda de Cristo, quando Isaías pregou, quando os profetas falaram acerca de Jesus, ele já vinha tido com seus nomes proféticos, tá? Com seus nomes aonde ele iria chegar com seus nomes. Porque para o judeu, cada nome tem um significado, não só para os judeus, mas como hoje também para o mundo inteiro. O nome de um filho, quando você põe o nome de um filho, ele tem um significado
né? E principalmente para os judeus há duas características fundamentais que, além de ter um significado, também tem um propósito de vida como uma profecia, né? Quando nós falamos em nomes, nós falamos em títulos, falamos em profecias, falamos em objeções que eles carregarão por toda a sua vida. Então, quando nós olhamos para Cristo, quando nós vemos os títulos, né, os nomes, nós vemos lá em Mateus capítulo 1, no versículo 23, você pode ler lá, que o primeiro título dado lá a Jesus é Emanuel. O nome Emanuel, ele vem do grego, da raiz hebraica, tá? Tudo sempre de uma raiz hebraica, que quer dizer Deus conosco. Então o primeiro título dado a Cristo é o quê? É Deus conosco, a tradução de Emanuel. Então nós vamos ver que Emanuel quer dizer Deus conosco. Então o que nós vamos observar? Nós vamos observar que Jesus, aqui, Jesus Cristo, ele carregaria as suas profecias em seu nome. Então, Jesus carregava as profecias em seu nome. Então, quando era se profetizado, como foi em Mateus, no capítulo de número 1 e no versículo de número 23, nós vamos ver Mateus 1, 23, nós vamos ver que eles estavam esperando o Emanuel. Por quê? Porque o Emanuel, ele seria o Deus que estaria no meio de todos. Então, a profecia era de que viria o Emanuel, de que viria o Deus para habitar no meio do povo, ou seja, não se achegaria só a Deus por orações ou por louvores, mas também se achegaria a Deus agora como pessoa. Você teria a oportunidade de conversar com Deus. E é por isso que em Mateus capítulo 1, no versículo 23, nós vemos que o primeiro nome dado a Jesus era Emanuel, ou seja, o Deus conosco. O segundo título é Filho de Davi. Filho de Davi. Quem não lembra do cego Bartimeu que clamava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O nome Davi quer dizer o amado. Então, quando se proclamava filho de Davi, tem misericórdia de mim, tá? O Bartimeu dizia: filho do amado, do Deus misericordioso, tenha compaixão de mim. Nós vemos lá em Lucas, no seu capítulo de número 20, no versículo de número 41, que Jesus era o filho de Davi, Jesus era o amado. Tá? Nós vemos mais outros títulos, como filho de Deus, como filho do homem, e os demais nomes dados a Jesus, como sumo sacerdote, como mediador, como príncipe da paz, como salvador. E principalmente um nome também que eu quero enfatizar para vocês, sempre o que eu anotar na lousa para vocês se ligarem. Anote aí no seu caderno, tá bom? Para que você esteja atento aí, para não se perder na prova, tá bom? É o nome de Nazareno.
mas um título aí dado a Jesus, tá? E Nazareno quer dizer consagrado a Deus. Consagrado a Deus. Então nós vamos ver que o nome Nazareno quer dizer consagrado a Deus. Então, o Emanuel, o filho de Davi, o Nazareno são nomes que carregam duas características, como eu disse já para vocês. A primeira é que existe um significado. Deus é conosco. A segunda é que era uma profecia. Então a profecia do Emanuel seria carregada então por toda a vida. Então aqui é um significado. E uma profecia. Então vamos lá. Significado: Deus é conosco. A profecia era que Deus estaria agora habitando no meio do povo. Então a profecia de um nome, ela é duradouro enquanto essa pessoa viver. Então, como Cristo ele é eterno, então essa profecia ela também se torna eterna. Então, ou seja, Deus é conosco, Deus conosco, ele estaria eternamente em nosso meio. Então, quando Cristo vem, o que acontece? Ele ficará em nosso meio por toda a eternidade. Filho de Davi, o amado, ele seria o amado, o amoroso, o Deus gentil, o Deus misericordioso. E ele estaria e ficaria e seria amado, misericordioso por toda a eternidade. Então, ou seja, Deus, ele é infinitamente amoroso. Cristo é infinitamente amado, infinitamente misericordioso. E o Nazareno, que vem da palavra consagrado a Deus, quer dizer guardado a Deus, dado a Deus, posto ou dado ou entregado a Deus, quer dizer que Cristo ele pertencia a Deus. Então, sendo assim, ele vinha de uma divindade porque ele era divino. Então, no nome Nazareno nós temos a ideia fixa de que Cristo, sem nenhuma alteração, ele era divino, ele era Deus. Tá? O que mais que nós podemos entender? Quem era Jesus? Jesus, ele foi, ele é e ele sempre será Deus. Mas Jesus, quando ele passou por essa terra, Jesus ele foi um grande marco e foi um grande ápice de todo mundo. Jesus ele foi um ápice aonde o mundo chegou a conhecer um homem que por sua vez, um Deus que por sua vez se fez homem e por sua vez dividiu o tempo. Então, quem quiser acreditar em Deus, acredite em Cristo. E quem não quiser também não acredite, mas quando a história, quando a geografia, quando a ciência vai falar de números indicados à cronologia, ou seja, ao tempo, sempre dirá antes de Cristo e depois de Cristo. Então Jesus ele foi o ápice, o pino aumentado do ápice maior da cadeia. Ou seja, ele foi o ápice que marcou a história.
queira ateu ou não, Cristo foi o ápice que marcou a história. Não teve outro homem, não teve ninguém que pudesse marcar o ápice da história, ou seja, o pico mais alto que a história chegou para ser dividida ao meio. Ou seja, quando um homem está subindo uma montanha, por exemplo, e ele chega no pico mais alto, se ele subiu ao lado esquerdo e ele descerá ao lado direito, é sinal que ele chegou no pico mais alto. Então Cristo, ele foi o pico mais alto da humanidade, da história, da cronologia, do tempo, de todas as coisas, sendo judaísmo, cristianismo, o ápice da religião, o ápice dos milagres, o ápice de toda a eternidade foi Cristo. Sendo o ápice de todas as coisas, houve então uma divisão no tempo de antes de Cristo e depois de Cristo. Então, quem é esse homem? Cristo é o ungido, separado, o escolhido, o príncipe da paz, o Emanuel, o Deus Todo-Poderoso, que, segundo a nossa fé cristã, segundo a Bíblia, ele veio para nos salvar, nos livrar, nos libertar, nos restaurar, nos restituir, nos levantar. Então Cristo, ele é a resposta imediata à declaração que o mundo necessitava. O mundo clamava por salvação. O mundo, após Adão, clamava por um meio de salvação. E como o próprio Deus disse, a Bíblia fala que Deus deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse vida eterna. Então nós vemos que Cristo foi o revolucionista. E nem todo mundo gostava de Cristo, porque ele pregava a palavra, pregava a verdade. Nem todo mundo gostava de Cristo, porque ele pregava e vivia aquilo que era a própria lei dita, né? Principalmente os saduceus, os fariseus, como nós já vimos nas nossas matérias passadas, que são dois tipos de pessoas que não gostavam de Cristo. Saduceus não gostavam de ouvir a lei oral, ou seja, a pregação de Cristo. Os fariseus gostavam de expor suas obras, e Jesus ensinou: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, Jesus ele veio no contraverso da religiosidade. Jesus ele veio na contramão da religião. Por quê? Porque Jesus ele não veio mostrar religião, ele veio mostrar um Deus que ele transcende a religião. Ele transpassa a religião. Tá? Então Jesus, por sua vez, ele é o Messias, como diz em Mateus capítulo 11, no versículo 3. A palavra Messias quer dizer ungido, separado. Ungido vem de unção, unção quer dizer poder sobrenatural. Então Jesus, ele era o próprio poder ungido, escolhido e separado por Deus, o poder sobrenatural, o homem escolhido, nascido divinamente, escolhido por Deus para fazer a obra nessa terra. Tá? Então Cristo é Deus, Deus é Cristo. Ele mesmo diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Tá? Ele mesmo diz que ele é o Filho do Deus Altíssimo, do Deus Eterno. Tá? Jesus Cristo, ele também é considerado a segunda pessoa da Trindade. Quando falamos em Trindade, estamos falando em três pessoas: a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. E por que se diz pessoa? Porque todos esses têm olhos, ouvidos, boca, nariz, mãos, pés. Nós vemos a Bíblia dizer que Jesus é o varão de branco, que tem olhos como chama de fogo. Então ele tem olhos, cabelos compridos, cabelos
mais alvos como a neve. Nós vemos as suas vestiduras, seus pés. Nós vemos também que a Bíblia diz que os pés de Deus, a terra é a escarabela dos pés de Deus, ou seja, Deus descansa seus pés sobre a terra. A Bíblia diz que a mão do Senhor, todas as águas cabem na palma das mãos de Deus. Então Deus tem mãos. A Bíblia diz que o louvor sobe como um cheiro suave às narinas do Senhor. A Bíblia diz que Deus fala. A Bíblia diz que Deus ouve. A Bíblia diz que Deus vê. Então, todas essas características humanas, tá? Ou por sua vez dizendo divinas, porque como Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, então primeiramente surgiu a divindade. Então a divindade teve mãos, pés, braços, enfim. E nós somos assim também, porque somos a semelhança de Cristo. Então, quando se fala que Jesus é a terceira pessoa da Trindade, está simplesmente dizendo que Jesus tem boca, nariz, orelha, ouvidos, olhos, mãos, pés, tá? Para ouvir, para tocar, para andar, para falar, para olhar, para ouvir, para sentir o cheiro dos aromas das adorações. Então Jesus, ele é a terceira pessoa da divindade, tá bom? O que Jesus também é? Ele é um anjo, chamado o anjo do Senhor, tá? Não se confunda com anjo. A palavra anjo vem do grego, quer dizer mensageiro, não confunda com mensageiro. Jesus é o anjo do Senhor, tá? Nós vemos muitos versículos na Bíblia, por exemplo, no livro de Salmos, que diz que não é os anjos do Senhor, é o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, o único que é onipotente, onipresente e onisciente é Deus. Então, Cristo estava onde? Cristo é onipotente, onipresente e onisciente. Então, o que acontece nessa característica divina? Só Cristo poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, o anjo Gabriel não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz que o anjo Gabriel assiste de frente do trono de Deus. A Bíblia diz que o arcanjo também fica de frente ao trono de Deus. A Bíblia diz que os serafins estão por cima do trono de Deus, os louvando a Deus e os adorando. A Bíblia diz que os querubins ficam abaixo das rodas do trono de Deus, como ali também nas pedras afogueadas, como diz no livro de Ezequiel. Então, quando nós vemos, nós podemos entender que os anjos, cada um tem seu lugar. Os querubins embaixo do trono de Deus, anjo e arcanjo na frente do trono de Deus, e os serafins adorando a Deus no alto do seu trono. Então, eles não são onipresentes. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada um tem o seu lugar. Mas Cristo não. Cristo é onipresente. E Cristo, sendo onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando o texto diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, então quer dizer que o mesmo anjo que está comigo aqui no Brasil também está com o pastor lá no Japão. O mesmo anjo que está com o pastor Murilo Silva aqui no Brasil, na cidade de Leme, no interior de São Paulo, também está lá em Moçambique, tá? Com os pastores da África, nossos amigos. Então, esse anjo, o único anjo que tem onipresença é Cristo. Então, Cristo é o anjo do Senhor. Nós vemos que quando Deus pede a Abraão, seu filho Isaque, quando sobe no monte Moriá, ele vai sacrificar Isaque, o anjo do Senhor fala para Abraão não fazer isso, porquanto não me negasse seu nome, não me negasse seu filho. Então quem pediu o filho foi Deus. E o anjo está falando que não me negaste, então Cristo era o anjo, tá? Então Cristo é o anjo do Senhor. Nós vamos ver também, no nosso item de número 4, o que Jesus não é. Você acabou de ver o que Jesus é, mas você vai ver o que Jesus não é. Que há muitas pessoas que dão nomes e funções, principalmente a Cristo, funções que Cristo não exerce. Então isso é muito importante você saber.
o que Cristo não é. Olha lá. Jesus não é. O que Jesus não é? Você vai acompanhar na apostila, porque eu quero enfatizar algumas coisas aqui para você. Primeiro, Jesus não é médico para que possa curar a todo momento. Então, em primeiro lugar, Jesus não é um médico que está à disposição. Ou seja, ele só cura quando ele quer. Isso é muito importante você saber. Por quê, pastor? Porque Jesus só vai curar quando ele quiser. Jesus só vai fazer milagres quando quiser. Por que isso? Porque Jesus não é um médico que está à disposição da igreja, trabalhando para a igreja, ou trabalhando para o pastor, ou trabalhando para algumas denominações que se autodenominam curadoras. Não, Cristo, ele é o dono da igreja. Então ele trabalha quando ele quer, ele faz quando ele quer. Então Cristo não é um médico que está à disposição do obreiro. Cristo, ele é Jesus, que ele cura quando ele quer. Segundo, Jesus não é o Jesus do... Opa, deu uma interrompida aqui. Bom, Jesus não é o Jesus morto dos crucifixos, ou seja, Jesus, ele não é feito de imagens por mãos de homens. Como está escrito na nossa apostila, crucifixos. Então Jesus não é o Jesus morto dos crucifixos. Tá bom? Terceiro, Jesus de qualquer jeito dos liberais. Muita gente acha que o amor de Cristo tem que ser o amor, aquele amor que é tudo liberado. Não, meus irmãos. Não confunda amor com liberdade. O amor de Deus, o amor de Cristo não é liberdade. O amor de Deus, o amor de Cristo, ele nos liberta, mas não nos dá a total liberdade de fazer ou exercer o que quiser como pecado. Colossenses capítulo 5, versículo 22 diz: não dê ocasião à carne por causa da liberdade. Então há igrejas que são cada vez mais liberais, libertinas. A liberdade entrou na igreja, o mundo entrou de tal forma na igreja que eles dizem: Jesus só quer o coração. Mentira! Tá, Jesus, ele quer também o coração. Mas Jesus, ele quer a transformação de vida. Tá ok? Nós vemos também que Jesus não é o Jesus das campanhas públicas. Que isso, pastor? Pessoas acham que Jesus é promovedor de grandes cultos, de grandes congressos. Não, Jesus não é garoto propaganda de nenhuma igreja. Jesus não é garoto propaganda de nenhum culto. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, dono de todas as coisas. Então ele não é promotor, ele não está aqui para promover o culto na sua igreja. Vamos falar que vamos dizer que vai vir fulano que é porque é muito usado por Jesus, ou tantas campanhas dentro da igreja, não idolatrando Cristo, mas idolatrando a propaganda, ou seja, aquilo que Cristo pode proporcionar, e não o que Cristo é. Tá? E Cristo também não é o Cristo da LBV, que é a Legião da Boa Vontade, que é mais uma seita de boa ação, né? Mas isso é uma outra história, tá? E nós vemos também que Jesus não é o Jesus dos médios espiritualistas, e também Jesus, ele é o que pede por meio de outra pessoa
a Deus. Tá? Vamos passar um pouquinho mais rápido, tá? Que o vídeo já está ficando longo. Meus irmãos, também nós vamos ver no nosso número 5, no nosso item de número 5, nós vamos enxergar que Jesus, nosso item de número 5, o que é Jesus para os teólogos? Tá? Hoje em dia, nós vemos essa tal teologia da libertação, que coloca Jesus numa posição... Ok, meus irmãos? Jesus não é esse Jesus que veio somente para libertar, ele veio também para salvar. Então há igrejas que só estão pregando libertação e não mais o amor de Cristo. Tá? Nós vemos que religiões estão marcando e colocando Jesus como um produto no mercado, como um garoto propaganda, como eu já disse. E o que ademais na realidade, é a nossa teologia chamada teologia cristã, que é a teologia onde põe Jesus como o eterno profeta, como Deus, como o grande, o poderoso, o príncipe da paz, o milagroso. Ele é Cristo. Tá bom, meus irmãos? E para nós encerrarmos, Cristo é a nossa necessidade, que nós precisamos e necessitamos. E foi Ele quem morreu na cruz por nós. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos terminando esse vídeo por aqui. Foi como uma introdução esse primeiro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá? Então logo vai ter mais vídeos aí. Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Até mais. Tchau, tchau.